Bom dia! Bom dia, bom dia! Tudo bem, gente? Terça-feira abençoada para nós, para mim, para você. Ai, tava correndo ali, fui ajudar o Pedro lá embaixo. Bom dia, Aninha! Ai, que correria! Hoje o dia amanheceu fresquinho, mas eu tô sentindo abafada. Como estão as coisas por aí? Duas Anas juntas, bom dia. Bom dia, Rafa. Ui, corri. Ai, gente, que dia maravilhoso. Vamos começar a declarar que nosso dia vai ser uma bênção, que nosso dia será glorioso. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Thalita. Eu amo esse cara que tá cantando. Ele fortalece nosso dia. Adoro as canções dele. Vamos fazer uma oração antes de começarmos. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Pri. Hoje a nossa palavra, ela é muito bonita. O que a gente vai falar hoje é algo muito óbvio. É algo que todo mundo sabe, principalmente os cristãos, né? Aqueles que acompanham Jesus, tem clareza e certeza sobre o que a gente vai ler. E é importante a gente sempre reforçar isso. Deixa eu abaixar aqui. E antes eu queria orar pela sua vida, orar pelo nosso dia. E feche seus olhos aí onde você estiver e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigada por mais um dia, por mais uma terça-feira, por mais uma manhã na Tua presença. Pai, eu quero Te agradecer por esse dia que o Senhor já fez, por esse dia que o Senhor já sabe como vai começar, como vai terminar. Nós rendemos graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom e sempre escuta as nossas orações, os nossos pedidos e sempre atende, Senhor. E nunca é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Por isso nós queremos consagrar essa terça-feira na Tua presença, que o Espírito Santo, Pai, nos conduza nesse dia, que Ele seja os nossos ouvidos, os nossos olhos, e Ele possa responder, Pai, dentro do nosso coração as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. E que nós tenhamos certeza, Pai, da Tua promessa em nossa vida, que não duvidemos, Senhor. Que não precisemos tocar para ter certeza que o Senhor existe, que o Senhor habita dentro de nós. Nós queremos Te agradecer por esse dia, eu quero agradecer por cada vida aqui, Senhor, na nossa live. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que nós já somos curadas, que nós somos felizes e principalmente, Senhor, que nós somos abençoadas. Em nome de Jesus, amém. Quem concorda, diz amém. Diz amém. Como diz um menino que anda postando aí, que só os educados respondem. Diz amém. Vocês já viram esse menino? Os stories dele bombam só por conta disso. Só os educados respondem. Ai, ai. Essa música, Rafa, chama Deus e Eu, do Leandro Borges. Todas as músicas desse cara eu gosto muito. Ele é muito, muito, muito bom. Vou até deixar ele no fundinho aqui, os educados respondem. Aí você força, né, a pessoa a responder. Ai, ai. Vamos lá. Ver se não vai atrapalhar a música. Hoje, o que eu quero trazer para vocês
é algo que sempre falamos. Quem está na igreja há mais tempo do que eu, com certeza já escutou várias pregações nesse sentido. Talvez alguém falando com mais expertise do que a minha sobre esse assunto, mas eu estava lendo antes de vir falar com vocês a respeito do texto que a gente vai ler, e eu tive alguns insights que talvez você não tenha percebido, ou talvez você esteja passando por isso nessa manhã. E eu queria te pedir para compartilhar a live com 1, 2, 3, 10 pessoas, quantas pessoas você quiser. Pessoas que precisam conhecer a Deus ou se reencontrar, né? Se reaproximar de Deus, porque a gente sabe que o Instagram não está entregando, então a ajuda que você pode me dar é compartilhando, é clicando no coraçãozinho, me ajuda bem. E a gente atrai mais pessoas para receber essa bênção, receber essa paz que nós temos a oportunidade, né? Hoje, para quem está acompanhando na Bíblia, nós vamos ler João 6, versículo... Deixa eu confirmar aqui, peraí. João 6, 51. É o que nós vamos ler e que nós vamos conversar sobre isso. Vou tirar a música aqui para a gente poder falar com mais tranquilidade. Bom dia, Yasmin! Deixa eu tirar aqui, a gente vai ficar agora só ao som dos passarinhos, que tem um monte aqui na minha janela. Então, para você que tá com a Bíblia na mão aí, João 6, 51, que diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqui é Jesus dizendo, Jesus afirmando que ele é o pão vivo. Se você for ler João, desde o início do capítulo 6, você vai perceber e entender o contexto do porquê ele disse que ele é o pão que desceu do céu. E aqui a gente vai ler o textinho aqui e vai conversar sobre isso, né? Se você está aqui pela primeira vez, a nossa dinâmica é feita através de um livrinho de devocional que eu uso aqui, e tem até o dia 31 de dezembro para nós falarmos aqui sobre a palavra e com sugestões aqui de versículos, de capítulos, e aí a gente lê e conversa um pouquinho sobre isso, tá? Todas as lives ficam salvas no YouTube. Aqui no Instagram não tem como deixar, o Instagram não tá permitindo postar vídeo grande, pelo menos aqui comigo. E aí, assim que acaba, eu subo ela pro YouTube. Então, se inscreva no canal se você não tá lá, compartilha com alguém. E desde o dia 20, as lives estão lá e acontecem aqui de segunda a sexta, às 9h01 da manhã, tá? Então, João 6, 51 diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João 6,48, lemos o que Jesus diz: Eu sou o pão da vida. E é legal que no capítulo 6, Jesus reforça por 3 vezes que ele é o pão da vida. E se ele é o pão da vida e fala 3 vezes, não há o que duvidar. O Senhor disse isso logo após ter alimentado 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Todos eles estavam animados e eufóricos com o grande milagre que havia acontecido. Mas o que Jesus estava falando era algo mais importante do que suprir a necessidade básica. O pão nas Escrituras simboliza a vida espiritual. A fome que o homem tem de Deus é algo inato e nada pode satisfazer essa sua fome senão Deus. Lembra de uns devocionais que a gente fez sobre a pessoa ter tudo e ainda assim ter um vazio? É sobre isso, né? É esse pão que vai sustentar esse vazio, esse vácuo que você tem no coração. Somente ele pode prover o pão que satisfaz o desejo que há na sua alma e a fome que há no seu coração. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. E aqui, aquele vazio incansável que a gente sente, sabe? É só ele que vai trazer isso para a nossa vida. E eu queria que você refletisse, se você pegar para ler aí na sequência,
Jesus conversando com os discípulos, conversando com os fariseus, conversando com as pessoas, ele diz que a galera que estava no deserto, não sei se você sabe disso, mas Deus mandou o maná para o povo no deserto durante 40 anos. Durante 40 anos caía um maná maravilhoso, caía algo do céu, e ninguém passava fome. Ninguém tinha nenhuma dificuldade. E aqui na sequência, Jesus diz assim, em João 6,48, ele repete aquilo que ele disse lá no início. João 6,35, Jesus declara assim, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E aí no versículo 48 ele reforça, eu sou o pão da vida. E aí ele fala assim, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Por que vocês acham que eles comeram 40 anos do maná e ainda assim morreram? Talvez porque não creram. A gente precisa crer até para saciar a fome. E nós somos tão ingratos ainda com a vida de Jesus que a gente quer sempre ter um prato de comida, sendo que ele é a nossa própria comida. E é difícil entender isso quando você passa por alguma dificuldade. Quando, antes do versículo 6, lá no capítulo 5, Jesus encontra com a samaritana no poço de Jacó. A gente, inclusive, já fez até uma live sobre isso. E os judeus não conversavam muito com a samaritana, né? E Jesus pede ela um pouco de água. Ela fala, como assim o Senhor, um judeu, está conversando comigo? E ele pede a ela um pouco de água. Ela diz, como vai tirar água? Esse poço é tão fundo. E Jesus fala para ela, eu é que sou a água. Quem beber desta água jamais terá sede. E aí no capítulo 6, ele reforça isso, que ele é o pão da vida. Ele diz que aquele que crê em mim jamais terá sede, jamais terá fome. É ele quem sacia a nossa fome. Mas muitas vezes você está comendo do pão, muitas vezes você está comendo do pão sem matar a fome. Quantas pessoas dizem que acreditam em Jesus? Oi, Carla. Bom dia. Quantas pessoas dizem, eu creio em Jesus, eu acredito. E aí ele está saciando a sua fome todos os dias, mas você está sendo um Tomé. Vocês lembram que Tomé, quando Jesus volta, ele precisa tocar em Jesus para ver que ele realmente está lá. Ele precisa ver para crer. E aí muitas vezes Jesus está suprindo as suas necessidades diárias, mas ainda assim você tem fome. Talvez porque você não esteja crendo naquilo que está acontecendo. Vocês lembram que ontem eu falei para vocês, quando Deus repete várias coisas na sua vida é porque você ainda não creu da forma que deveria. E Deus tem confirmado uma coisa no meu coração várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Até que no sábado aconteceu tudo aquilo que eu contei para vocês ontem. Quem não viu a live tá lá no YouTube. Tudo aquilo que aconteceu ontem e Deus já havia me confirmado pela terceira vez. Sábado foi a terceira vez. É como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora come, filha, do pão que eu te dei. Come do pão que eu sou. E Jesus diz isso, ele afirma isso. Aquele que crê em mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Talvez hoje você esteja passando pela pior fase da sua vida, eu não sei. Talvez hoje você esteja chateada, talvez hoje você esteja desanimada, talvez hoje você esteja passando por algum problema, alguma inquietação. E Jesus está aí para matar a sua fome. E aqui a gente não está falando da fome de comer, da fome do corpo, de matar a fome, comer uma carne, comer um arroz com feijão, comer uma fruta, comer... Não estamos falando disso. A gente está falando da fome espiritual, de não saber para onde ir, de não saber para onde correr. Eu sempre tive uma fome espiritual, uma fome de Deus e eu nunca soube para onde correr. E talvez hoje seja o dia de falar sobre esses lugares. Lembra que eu falei, acho que foi ontem ou anteontem, que eu não sabia como dizer isso, como falar e como passar por esse lugar para trazer isso para vocês, mas diante dessa palavra dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu e eu não preciso correr na terra para achar o meu pão, eu procurei Deus em muitos lugares. Muitos e muitos lugares. Eu estava conversando com o Pedro esses dias das coisas que eu fiz, dos lugares que eu percorri. E talvez você conheça alguém que esteja indo a lugares procurar Deus. Não que Deus não esteja lá, mas Deus não se agrada. Eu me lembro que
2013, 2014, 2015, meados de 2015 para 2016. Eu comecei a trabalhar numa empresa e eu estava naquele relacionamento que eu já contei para vocês, que era um relacionamento muito difícil, muito conturbado. E eu sempre acreditei em Deus. Deus existe. Jesus existe e tudo. Mas, ok, eu vivia uma vida normal. E eu procurava ter a presença de Deus, eu procurava esse pão, que eu nem sabia o significado do pão na minha vida espiritual, aquele que ia saciar o meu vazio, aquele que ia me tirar daquele lugar, aquele que iria me tirar daquele relacionamento, aquele que colocaria a minha vida num rumo correto. E aí eu fui procurar em vários lugares, e um deles foi no Candomblé. E eu falei que isso era difícil de falar porque talvez tenha alguém que vá, tenha alguém que acredita, tenha alguém que apoia. E foi um lugar onde eu procurava Deus e a minha vida dava 3 passos para trás a cada vez que eu ia. E eu ia nesses lugares e eu fiz muitas coisas nesses lugares procurando uma saciedade que eu nunca encontrei. E eu conversei com o Pedro, olha, aqui em Belo Horizonte eu já fui em 2 lugares. Eu entreguei a minha vida lá em Igarapé. Eu saía daqui de BH para ir lá para Igarapé, para tentar achar respostas daquilo que eu estava vivendo. Eu falei, gente, como que eu posso estar nesse relacionamento? Como que eu posso estar vivendo com uma pessoa desse estilo, desse jeito? Uma pessoa que tem a cara estampada num jornal. Como que eu posso viver nessa prisão sem grade? Eu vivia de fato numa prisão sem grades. E aí eu fui nesses lugares. E aí eu fui em Santa Luzia, que é uma outra cidade, eu procurei em muitos lugares, eu fui em Contagem, que é uma outra cidade, eu fui em muitos lugares achar um Deus que mataria a minha fome espiritual, porque a minha fome do meu corpo já estava sanada, estava tudo certo, eu não tinha problemas, e aí eu fui a vários lugares e fiz muitas coisas dentro desses lugares, tentando achar um pão que estava na minha cara o tempo todo. O mesmo pão que dava para as pessoas 40 anos no deserto e eles não creram e por isso pereceram, era o que estava acontecendo comigo. Eu ganhava o pão todos os dias, Deus estava comigo, mas eu não cria nele, eu não queria ver ele. De coração, eu queria que Deus trouxesse para mim um sinal de fogo, um sinal de fumaça, uma resposta óbvia. E Deus não trabalha assim. Enquanto você não se entregar de coração, enquanto você não se permitir beber dessa água, assim como a samaritana que duvidou, falou: como o Senhor pode ser maior do que Jacó que construiu esse poço para nós? E aí eu questionava Deus, falei, como que o Senhor pode ser maior do que essas pessoas aqui, ó, que estão fazendo vários trabalhos, estão fazendo várias coisas para mim? Essas pessoas me ligam, essas pessoas me telefonam, essas pessoas me fazem vir aqui, tem um monte de gente ao meu favor, como que o Senhor pode ser maior que essas pessoas se eu nem tô te vendo? E Deus estava me alimentando desde aquele tempo, Deus estava me moldando e me fazendo passar por aquele processo, até chegar hoje e entender que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não sei se você sabe, mas Lúcifer também desceu do céu e nem por isso ele é um pão. Jesus é o pão da vida. E quantas vezes eu procurei comer desse pão em lugares escuros onde eu não via nada. E aí vem Jesus, meu vagalume, iluminando todo o meu caminho, me dando de comer, me dando de beber quando eu tenho sede, quando eu tenho fome. E mesmo que nesse dia eu esteja desanimada, tropeçando, caindo e errando e desanimada e deitada, ele ainda está matando a minha fome. Pode ser que você esteja com o bucho cheio hoje, pode ser que você esteja com seu prato de comida hoje lotado, a melhor comida da história que você já comeu. Aqui em BH a gente gosta de comer frango com quiabo, essas comidas mineiras, tropeiro. Talvez você esteja com seu prato cheio, mas o seu coração está vazio. Seu coração está amedrontado, seu coração está desesperado, seu coração está quebrado. E talvez Jesus está agora colocando pão na sua boca, um maná doce, mas você não está crendo que ele está te dando essa resposta.
Quantas e quantas vezes a gente pede algo para Deus, a gente questiona Deus em alguma coisa, e não no sentido de cobrar, mas a gente questiona algo na nossa vida. Senhor, me mostra, Senhor, fala comigo. Ele vai lá e fala e você não escuta. Por que que você não escuta? Talvez você está com a barriga cheia de outra coisa. Talvez seu estômago está lotado de outros lugares, de outras pessoas. E aí não cabe mais nada. E o que a gente precisa fazer nessa hora? Enfiar o dedo na goela e vomitar aquilo que a gente absorveu a vida inteira. Eu absorvi lugares durante quase 6 anos. Lugares escuros, lugares imundos, lugares feios, lugares difíceis. E eu achava que estava saciada naquele lugar. E cada vez que eu saía de lá eu sentia um vazio enorme. E eu ia naquele lugar para suprir as minhas necessidades. E eu fiz trabalhos, eu tenho muita vergonha de falar sobre isso, e é por isso que eu resisti de falar sobre isso, porque é difícil para mim aceitar. Só que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, e pessoas me levaram àquele lugar. Pessoas que também estavam com a barriga cheia e não cabia mais nada. E tem hora, gente, que a gente vai precisar vomitar. Tem hora que a gente vai precisar expulsar tudo aquilo que a gente aprendeu, toda aquela carga que a gente trouxe, para comer desse pão. Para comer desse pão que muitas vezes você não vai tocar. Muitas vezes você não vai sentir. Muitas vezes você vai achar que esse pão não chegou para você e você continua com fome. Gente, eu não tenho resposta. O Senhor não está me respondendo. Você está cheia demais e precisa esvaziar. É engraçado que quando a gente fala sobre ter um vazio espiritual, é contraditório quando diz que a gente está cheia demais. Não é? Para pensar, como que eu estou vazia se eu estou cheia demais? Você está cheia de coisas que não estão te matando a fome. Você está cheia de coisa que, muito pelo contrário, está te fazendo definhar. Está te fazendo deitar a cabeça no travesseiro e não dormir em paz. Você precisa se esvaziar agora e se encher da água, da fonte da vida que é o Cristo Jesus, aquele que entregou a vida dele sem te pedir nada e mata a sua fome sem te pedir nada, apenas o seu coração, o coração que talvez você tenha entregue em outros lugares, em outras pessoas, em outras, não sei qual é o lugar que você está frequentando. Eu frequentei esses lugares escuros por 5 anos. 5 anos eu tentei matar minha fome aonde não tinha nada disponível para mim, aonde não fluía um rio de água viva, como a gente falou ontem. Todo mundo, o mundo, os homens podem queimar as florestas, cortar as flores, botar fogo em tudo, mas não vão conseguir nunca secar os rios. E Jesus disse: eu sou a fonte de água viva. E você também é. Você tem uma fonte para jorrar, você tem um rio que flui dentro de você. E talvez esteja pouquinho, minguadinho, uma nascente, talvez seja uma nascente que cai devagarinho para chegar lá embaixo. Mas é possível, desde que você se esvazie dos lugares que tem ido, das pessoas que têm te levado para caminho distante de Deus. Essas pessoas que me levaram para esses lugares hoje continuam lá, todas continuam lá. São poucas pessoas, mas todas continuam lá. E como é que a gente vai acessar essas pessoas? Assim como Jesus acessou a samaritana, devagar, leve, sem pesar, sem cobrar. A nossa vida precisa ser assim, a gente só vai alcançar essas pessoas assim, de forma leve, de forma natural. E quando você sacia a fome de alguém, você sacia também a sua fome. E talvez hoje a sua fome é uma fome que nem você sabe do que é, mas Jesus sabe. Deus sonda o seu coração e Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. E aquilo que você acha que precisa, não necessariamente é o que Deus acha que você precisa. É aí que está o grande problema. Você quer comer picanha, mas Deus acha que você precisa comer alface. E aí você quer? Não, eu estou morrendo de fome, alface não vai matar minha fome. Comer uma maçã agora não vai matar minha fome. Mas é o que Deus tem para você. Você tá afim? Aqui quando a gente fala de pão, significa que Jesus mata a nossa fome. Mas não é pão específico, pão que a gente compra na padaria, pãozinho de sal. É muito mais do que isso. É uma padaria inteira. É uma padaria inteira disponível para você. Mas muitas vezes você quer partir lá pro churrasco.
antes de começar a pegar a farinha, fazer o pão, digerir esse pão, passar bem com esse pão? Cara, como que eu fico imaginando essa cena da multiplicação dos pães? Porque antes de multiplicar os pães, olha só o que Jesus fala. Acho que com Filipe, salvo engano. Capítulo 6, versículo 5. Levantando então os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Muitas vezes nós vamos ter questionamentos do que nós vamos fazer amanhã. E muitas vezes é o próprio Jesus te perguntando: o que a gente vai fazer amanhã, hein, Ju? O Espírito Santo tá aí dentro de você, ó. O que a gente vai comer amanhã? Como é que nós vamos pagar a conta amanhã? Ontem eu recebi uma mensagem, eu não sei se ela tá aí, mas ela me disse que vive com R$ 490 por mês. E eu queria que você refletisse sobre isso hoje, porque de repente você vive com muito mais e nunca está satisfeito. De repente você recebe muito mais do que isso, ou um pouco a mais, e não está satisfeito. E aí o Espírito Santo vai e te pergunta assim: como que a gente vai comprar? Onde? Onde compraremos pão para que comam? Jesus já sabia a resposta. Ele saberia que ele poderia pegar um pão e fazer 50. Ele já sabia disso, mas muitas vezes, gente, o Espírito Santo vai nos fazer perguntas para nos testar, para nos provar e nos aprovar lá na frente. Lá na frente nós seremos aprovados, e aqueles que forem aprovados comerão peixes, comerão pão, para todos sempre, sempre estarão saciados. Filipe não sabia a resposta. Filipe queria ir para uma outra cidade. Pensa na cena, você está numa praia lá, você, Jesus e mais um monte de amigo seu. E aí Jesus te pergunta: onde que a gente vai comprar aqui um pão? Aí você olha para todo lado assim, só tem mato e água. Não tem onde comprar. A resposta nossa natural é essa: não tem. Não tem como. E aí às vezes você olha para dentro da sua casa hoje, para dentro do seu relacionamento hoje e diz: não tem como mudar. Não tem como, eu não sei aonde procurar a resposta. Eu não sei aonde achar essa paz que eu tô precisando aqui no meu relacionamento. Eu não sei aonde achar o perdão que eu preciso liberar para os meus pais, para os meus amigos. Não sei onde achar a comida de amanhã, só que hoje o seu prato tá cheio. Nesse dia aqui que Jesus estava, que ele multiplicou os pães e o peixe, tinha comida. Talvez não para 5.000 pessoas, mas tinha. Às vezes seu prato tá cheio hoje. Às vezes tem um dinheirinho na sua conta hoje e você tá chorando pelo que vai vir amanhã. E aí quando Jesus pergunta para Filipe: aonde é que a gente vai comprar? É você perguntando todo dia para você mesmo: o que eu vou fazer amanhã? Como que vai ser o dia de amanhã? Se Jesus tivesse se preocupado com as 5.000 pessoas, ele não... Gente, quando ele multiplicou, sobrou. Aqui diz que depois ele pede eles para recolherem. Porque sobrou. Recolhe para não perder. Porque sobrou. Aquilo que Jesus vai te dar hoje vai sobrar. Ei, não vai faltar. Não vai faltar, vai sobrar. Olha só. Versículo 12. E quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Ou seja, aquilo que você pedir hoje, e nós já aprendemos que nós só pedimos em nome de Jesus, caso contrário, sua oração não chega. Jesus disse: tudo aquilo que pedirdes em meu nome. E aí você pede para Deus: Senhor, eu preciso de mais 490. Hoje eu só tenho 490, mas eu preciso de mais 490 em nome de Jesus. E aí Jesus vai lá e te manda 1.000, porque ele não é da escassez, ele não tem bloqueios com o dinheiro, ele não tem bloqueios com a comida, ele não tem bloqueios em relacionamentos, ele não tem bloqueios em amizades. Tudo aquilo que ele te dá vai sobrar. Você crê nisso? Você crê que tudo aquilo que você pedir vai sobrar, assim como sobrou na multiplicação dos pães e dos peixes? Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus não nos dá esmola.
Não dá esmola, mas ele honra até aqueles que dão esmolas. Tem um versículo sobre isso e eu não sei exatamente qual. Se alguém souber, fala aí pra gente abrir. Mas até aqueles que dão esmolas, fala muito disso quando a gente vai dar o dízimo, né? Que os ricos vão lá e depositam, sei lá, infinitas quantias. E Jesus honra até aqueles que dão esmolas. Talvez hoje o seu coração tenha recebido migalhas de alguém. Talvez hoje você tenha recebido migalhas do seu marido, do seu namorado, de um amigo, no seu trabalho. Mas Jesus pode fazer essa migalha multiplicar em algo muito bom. Jesus pode fazer uma virada de chave na sua vida, desde que você creia que Ele é o pão que desceu do céu. Lá em Gênesis, acho que no versículo 3, salvo engano, do capítulo 1, diz, façamos. Quando diz façamos, a gente já falou sobre isso também, diz, façamos quem? Eu, Deus, o Filho e o Espírito Santo. Jesus já estava lá. Ele desceu do céu como fonte de água vida para matar a nossa sede espiritual. Porque a nossa sede carnal nós mesmos matamos aqui, ó. Tô com sede, tô com a boca seca. O que eu faço? Eu bebo água, eu mato a minha sede. Mas e a sede do amor que eu procurei em lugares estranhos? Que eu procurei em pessoas que não estavam nem aí para mim? Pessoas que se diziam minhas amigas. Pessoas às quais eu contei boa parte da minha vida e me ajudaram em quê? Jesus é quem vai suprir as suas necessidades. Quando você entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e conta tudo para Ele, cara. É uma experiência sobrenatural. Ju, mas eu não sei como que ora. Eu não sei orar certo. Eu não sei conversar com Deus. É Ele que vai te ensinar. Eu também não sabia, não. Muitas vezes eu entrei para dentro do meu quarto e eu não sabia falar nada. Eu não conseguia dizer nada. Eu não me achava nem capaz de falar algo para Deus porque eu me achava tão inferior. Eu me achava tanto com tantos problemas. Eu tinha tanta vergonha das coisas que eu fiz. Eu tinha tanta vergonha dos lugares que eu frequentei, das pessoas com quem eu andei. E hoje eu entendo que hoje o lugar que eu estou é para alcançar essas pessoas que ficaram para trás. Porque eu estendi a mão e Jesus me pegou. Eis que bato a porta. Ele está batendo aí agora, basta você abrir e se entregar. E Ele vai matar a sua fome, Ele vai matar a sua sede. Hoje eu entendo isso, que eu vou me encontrar ainda com as pessoas que estão lá naquele mesmo lugar que eu estava. Durante 5 anos eu fiquei naquele lugar. De lugar em lugar, né, na verdade. Eu ia para Igarapé, eu ia para Contagem, eu ia para Santa Luzia. Todos em lugares, gente, fazer coisas feias. Falar de coisas esquisitas. Gastar o meu dinheiro com coisas que só iriam me afundar. E cada vez mais eu tinha menos dinheiro. E com Jesus é o contrário. Quanto menos você tem, mais você vai ganhar. E vai sobrar. Vai sobrar saúde na sua casa. Vai sobrar dinheiro na sua casa. Vai sobrar amor na sua casa para você distribuir para outra pessoa. Às vezes você e seu marido hoje estão transbordando de amor. Você tem o melhor casamento. Você tem os melhores filhos. Pois pega esse amor que está sobrando aí e dá para alguém que não tem. Seja o pão da vida de alguém. Tem gente com fome do seu lado e não é fome de comer, porque o prato tá cheio. A despensa tá lotada. Tem um monte de coisa para comer, tem um monte de coisa para beber, mas tem fome espiritual, tem fome de Deus. Eu tive fome de Deus por muitos e muitos anos e eu ainda tenho, porque quanto mais eu experimento dele, mais eu quero comer disso. Quanto mais eu mato a minha fome, mais eu percebo que eu tenho fome. Porque todas as vezes que eu como um pedacinho do que Jesus me dá, eu quero mais porque é muito bom. É um sabor que não tem churrasco que paga. Porque é diferente. A experiência com Jesus, quando ela é verdadeira, ela é diferente. E eu sempre pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu vejo tantas pessoas tendo experiências com Deus, eu quero ter também. Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não me dá a resposta que eu estou te perguntando aqui agora? Porque talvez você esteja sendo Tomé. Talvez você esteja precisando tocar para ver a resposta e não é assim que Deus trabalha. Deus trabalhou assim com Jesus e deixou ele com as marcas para que você veja que ele ressuscitou por você. Para que você veja que um dia ele vai voltar.
E as suas marcas deixadas aí também são para ajudar alguém, é para ser pão na vida de alguém, não para ser sofrimento na sua própria vida. Pega a sua marca e vai ajudar alguém. Fala, olha, eu me ferrei aqui no meu trabalho, eu me lasquei no relacionamento que eu tinha, meu filho passou por isso, mas tudo isso é para te ensinar algo. Vem cá, deixa eu te mostrar. Deixa eu matar sua fome hoje. Só que muitas vezes a gente não se acha capaz de matar a fome de ninguém quando nós não estamos matando nem a nossa própria fome. E deixa eu te falar, não é Jesus que vai matar, não é você que vai matar, é Jesus. É Jesus que fala, filha, vem cá. Peça a Deus em meu nome. O meu nome tem poder. Eu sou o poder. A Bíblia diz que em algum momento ali eles estavam conversando com os fariseus, salvo engano, não sei. E Jesus diz que ele já era antes de Abraão. Acho que a gente falou até sobre isso. Ele já é. Ele já matou a sua fome. Ele já fez. Já tá tudo pronto e preparado. O banquete, a mesa tá posta. Quem gosta de mesa posta aí já tá tudo pronto. É só você sentar e comer. Mas não é comer arroz com feijão. Não é comer uma tapioca gostosa recheada. Não é comer um misto. Sei lá, a comida que você gosta, não é comer uma lasanha, não é sobre isso. É sobre comer aquilo que Jesus tem para a sua vida. E muitas vezes, para comer o banquete, a gente vai comer migalhas mesmo. Ontem eu falei para vocês que para sentar lá na frente, primeiro você tem que aceitar sentar atrás. Caso contrário, não tem como. E provar desse pão é muitas vezes não saber aonde comprar, como o Felipe não sabia. Onde que a gente vai comprar pão para 5.000 pessoas, gente? Aonde que é? É lá no céu. Aí você liga pro saque do céu, pede e chega. Oi, Jesus, eu queria isso. No seu nome, beleza? Beleza. Senta e espera que vai chegar. Quando a gente tá viajando de ônibus, eu escutei isso numa pregação e eu queria deixar isso pra você. Talvez eu já tenha falado e vou repetir. Quando você tá viajando de ônibus, alguém aqui já viajou de ônibus? Responde aí, sim ou não? Já pegou o busão para ir para uma outra cidade, foi para a rodoviária, ficou lá esperando, comprou a passagem. Já viajou de ônibus? Ou viajou de carona? Quando a gente é criança, a gente faz muito isso. Que eu vou falar isso para vocês. Quem já viajou de ônibus vai entender. Quando você compra a sua passagem e entra para dentro do ônibus, todo mundo aí já viajou, né? Sim, já. Você senta lá, na poltrona que você escolheu. Você escolheu a poltrona, às vezes perto do banheiro. Sentou lá, tá lá. O ônibus arranca, o motorista tá dirigindo. Você tá indo lá pro Rio de Janeiro. O cara tá indo lá. Você fica saindo da sua poltrona lá perto do banheiro que você escolheu para perguntar ao cara se tá chegando? Para perguntar ao cara onde que é que ele tá? Qual que é a próxima parada? O que vai ter de comer nessa parada? Você fica perguntando, batendo lá na portinha dele para ele abrir e parar o ônibus para te responder? Você faz isso? Porque eu, quando andei de ônibus, nunca fiz. Criança que fica perguntando, né? Mãe, tá chegando? Pai, tá chegando? Falta muito? Vai demorar? Crianças fazem isso. Adultos não. Adultos entram dentro do ônibus, deitam, descansam e chegam no destino. O seu motorista é Cristo. É Ele quem está conduzindo a sua vida. Tenha isso. Eu escutei isso numa pregação e foi muito forte para mim. Quando você entra dentro do ônibus, você não fica perguntando o que o motorista está fazendo, não. Você não fica perguntando qual que é a próxima esquina que ele vai virar, qual é a próxima parada, qual é o lugar que ele vai fazer, qual é o caminho que ele vai passar. A mesma coisa é com Jesus. Você não fica perguntando para Jesus o que é que ele está fazendo. Você deita e dorme e descansa. E espera que vai chegar. Quando você entra dentro do ônibus, você tem a plena certeza que você vai chegar no destino. Como você não sabe? Se ele passou debaixo de uma ponte, se ele passou por dentro da água, se ele virou 3 vezes, se ele virou 7 vezes, quantas vezes ele parou. Muitas vezes você vai dormir a noite inteira e não vai ver o caminho que ele fez. E é assim na nossa vida espiritual, muitas vezes você não vai ver o caminho. Muitas vezes está escuro para você, você está com uma viseira, que você não vê nada. Você quer olhar e você não vê.
E na estrada é a mesma coisa, numa estrada que não tem luz, você abre a janelinha do ônibus quando você está viajando de noite, você não vê nada, mas você sabe que você vai chegar. Então deixa Jesus dirigir sua vida, deixa Ele ser o seu pão, deixa Ele matar sua fome, deixa Ele curar suas necessidades. Deixa Ele conduzir o ônibus, deixa Ele conduzir seu corpo, deixa Ele conduzir sua alma, deixa Ele conduzir o seu espírito. Para de querer dar pitaco no que Jesus está fazendo, no que Deus está planejando para você. Só entra dentro do ônibus e descansa. Sabe, deixa Ele conduzir. Jesus é o seu motorista, Jesus é o seu guia. E a gente precisa entender isso. E quando a gente deixa deixa a vida com Ele, o pão que desceu do céu mata a sua fome naquele momento. Sabe, eu espero que tenha feito sentido isso pra você. Porque no dia que eu escutei isso, cara, fez todo sentido. Porque muitas vezes a gente quer chegar lá, rápido, a gente quer ver por onde que a gente tá passando, porque talvez a gente acelere o processo. Talvez o motorista esteja passando por uma estrada que é mais difícil. Nossa, essa tem mais buraco, mas eu conheço o caminho que passa mais rápido. Eu conheço um atalho. Eu conheço um outro lugar que não tem buraco, que não tem cascalho. Mas às vezes é nesse lugar que você precisa passar. Às vezes você precisa sentir fome para você procurar ele. Quem tá com a barriga cheia não quer saber de nada não. Você quer saber de ficar de boa vendo Netflix. Você já comeu? Mas na hora que você tá com fome espiritual, a fome que você tá perdida, a fome que você não sabe para onde ir, Ele sabe onde te achar. Ele sabe onde te colocar. Deixa Ele conduzir sua vida. É igual quando a gente pede delivery. Você não quer saber que caminho o motoboy tá fazendo. Você só sabe que sua comida vai chegar. Uma hora seu interfone vai tocar e a comida vai chegar. É assim a nossa caminhada com Cristo. Você não sabe como, onde, quando, mas vai chegar. Ele tá dizendo que Ele é o nosso pão. Eu sou o pão da vida. E Ele não diz isso uma vez só. Ele diz isso 2 vezes para que você entenda. E Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E você pode sentir uma fome no seu estômago. Que dentro do seu espírito você está saciado e aquela fome já não vale nada. Você sabe que você não vai perecer por conta daquela fome. Você sabe que quando você chegar em casa você vai ter algo para comer. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. E ele já tinha dito isso para a samaritana lá atrás. Eu posso matar a sua sede. Eu sou a água fresca. Sou eu que te dou esse refrescor. Sou eu que trago esse regozijo para a sua vida. E aí ele reforça mais uma vez lá no versículo 48. Eu sou o pão da vida. As pessoas do deserto tiveram 40 anos do maná e ainda assim pereceram porque não creram. Não creram que aquilo estava satisfazendo, era o próprio Deus. Era um favor do próprio Deus. Tudo isso que acontece na nossa vida é pela graça, é um favor que Deus faz a nós. E é isso, gente, que eu queria trazer para vocês hoje. Deixa o próprio Jesus ser seu motoboy e levar o seu pão. Deixa ele ser seu motorista, deixa ele chegar na sua casa com aquela mochila cheia daquilo que você pediu. E vai sobrar, não vai faltar. Vai sobrar. Vai sobrar pão, vai sobrar peixe, vai sobrar amor, vai sobrar dinheiro, vai sobrar prosperidade. Vai sobrar saúde, saúde divina para você, para sua família, para seus filhos. Desde que você creia. Não faça como o povo do deserto. Sabe? E lá no deserto, a regra do maná era que era para aquele dia. O maná tinha que ser comido naquele dia. Não podia guardar para o outro dia. Caso aquilo que guardasse seria, sei lá, amaldiçoado. Não sei se é essa palavra correta que se fala. Mas o maná era diário. E assim na sua vida. É diário. Sabe por quê? Porque não vai faltar. Amanhã vai ter de novo. Amanhã vai ter de novo. Ju, mas como assim? Eu não tô vendo a luz no fim do túnel aqui em casa. Amanhã vai ter de novo. Olha que o povo do deserto era tão ingrato. Eles eram tão ingratos e ainda assim Deus não deixou faltar. Deus mandava diariamente. Todo dia. Não faltava. Mas ainda assim eles não creram no próprio Deus. Que você creia nessa manhã que Ele pode, que Ele é o seu pão.
a fonte de água viva. E quando você não souber o que fazer, quando você não souber o que pensar, nossa, Ju, eu tô numa dúvida aqui do que fazer. Algo aqui tá deixando meu coração duvidoso, tá deixando meu coração inquieto. Vai lá na fonte. Entra lá para dentro do poço de Jacó. É fundo, mas lá tem resposta, lá tem água. Lá tem algo que entra na sua vida e clarifica tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente. Em Jesus a resposta, em Jesus a paz. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Ele é o nosso pão. Ele é a nossa água. E nós não estamos falando de uma fome carnal. Nós estamos falando de uma fome espiritual. Porque você pode ter tudo e ainda assim não ter paz. Você pode ter tudo, você pode ter um casamento maravilhoso, você pode ter filhos saudáveis, às vezes seus filhos já até casaram e tem uma família linda. Você tem um melhor emprego, você ganha bem pra caramba e ainda assim você não tem paz. E as pessoas que têm o oposto disso também não têm paz, mas é disponível para todo mundo. O céu é para todos. E as comportas do céu que se abrem na sua vida também é para todos. Tenha fé e seja obediente. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que você seja obediente nessa manhã, em querer matar a sua fome, em aceitar o pão que tem chego na sua vida e não desvie o seu olhar da palavra. Não vá buscar em outros lugares o pão que está aí disponível para você agora. Não faça igual eu fiz. Ou se você for também, que você passe por esse processo. Mas o pão está aí disponível para você. E muitas vezes vai estar numa estrada que você não está vendo, mas ele vai chegar. O motorista vai estacionar, você vai descer em segurança, vai se alimentar e vai alimentar alguém. Ontem a gente falou sobre ser consolado para consolar alguém. E é exatamente sobre isso. Mata a sua fome e dá alguém de comer. Leia a palavra e leia para alguém. Ju, mas eu nem sei fazer isso, eu também não. Também não. Vocês acham que eu sou super segura de estar aqui? Não, mas Deus me pediu obediência. E aí eu como do pão de Jesus e venho matar a sua fome. Talvez esteja matando, talvez não. Nós não fez sentido nenhum, nós não fez sentido demais, é isso que importa. Não tenha medo. Encare a sua realidade, sabe? E Deus vai fazer sobrar. Porque sobrou, não tinha onde comprar e sobrou. Multiplicou e sobrou. Assim vai ser na sua vida. A fé já tá aí, Kênia. Vamos exercer a fé. Vamos exercer a nossa fé. Só levei soco. É o soco gospel. Soco gospel não dói, não. Só abre os olhos e alimenta a alma, né não? Quem gosta de tomar soco gospel? Ai, ai, gente, eu tenho tomado tanto soco gospel, mas isso tem edificado tanto a minha vida. Vocês não têm noção de quantos socos gospels eu tomo. Sábado mesmo eu contei pra vocês, foi um baita soco, né? Deus me espancou, literalmente, no sábado. Mas foi maravilhoso. E é isso, manas. Mais um dia para a glória e honra do Senhor. Que a sua terça-feira seja abençoada, maravilhosa. Que sobre na sua vida a partir de hoje. Que sobre na sua vida amor, dinheiro, saúde. Que sobre uma palavra para você dar para alguém. Tá te faltando, mas dá para alguém. E esse alguém te devolve. Louva a Deus pela sua vida. Amém. Amém. A palavra nos conforta ou nos confronta. O que você quis dizer, Ângela? É os dois, né? Ela confronta e nos conforta. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Gente, até amanhã, então. Deus abençoe seu dia. Que seja um dia abençoado. Declarem o tempo todo que Jesus é o seu pão. Bateu fome? Jesus sacia a minha fome. Jesus mata a minha sede. Corre para Ele. Abre seus braços e fala: Jesus, eu preciso de você. Jesus é o nosso intercessor. Eu não sei se você sabe, mas eu aprendi isso no Rema. A gente não pede, a gente não ora nada para Jesus.
Vocês sabiam disso? Jesus me dá, Jesus eu quero, Jesus me dá alguma coisa. Não sei se você sabe disso, mas Jesus diz na palavra dele que tudo que pedisses em meu nome e não pedirdes para mim. Jesus nos ensina a pedir a Deus em nome dele. Então por isso que tudo aquilo que você for pedir, você vai pedir Jesus, ó, Deus, eu quero tal coisa, dê nome às coisas que você quer. Eu quero um carro preto, cabine dupla, direção hidráulica, vidro, tal, tudo. Automático, seja específico naquilo que você quer. Senhor, eu quero um apartamento tal, com 4 quartos, varanda, piscina. Eu quero assim. Seja específico naquilo que você quer. Eu quero a cura para o meu filho na área tal, ele sente os sintomas tal. Eu quero que ele seja assim, assim, assim. Seja específico e peça em nome de Jesus. Jesus, pensa na cena. Deus está sentado aqui, Jesus está à destra dele, as suas orações chegam por uma escada rolante e Jesus pega seu papel assim, ó. Pluf, aí ele lê lá. Thaís me pediu uma casa nova, assim, assim, assim. Pai, a Thaís está pedindo, ela pediu em meu nome, toma. Ah, a Rafa pediu a cura do filho dela? Toma. Ela pediu em meu nome. Tudo aquilo que você for pedir para Deus, você vai ser específico a partir de hoje. E peça uma vez crendo que você já recebeu e passe a agradecer amanhã. Em nome de Jesus, eu oro para que você ore com sabedoria, com clareza, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele há poder, no nome dele faz maravilhas. Viu? Até amanhã. Amanhã a gente vai trazer mais uma palavra maravilhosa de alguém que nós precisamos ser muito parecidos com ele em apenas um sentido. E amanhã você vai entender quem é essa pessoa que nós precisamos nos espelhar e transformar a nossa vida. Um beijo, até amanhã. Espero vocês às 9h01. Convida alguém, gente, para estar aqui conosco. Vocês me ajudam muito assim e eleva a vida de alguém. Tá bom? Amanhã nos encontramos às 9h01 e a live vai ficar lá no YouTube. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe seu dia, sua vida. Tchau.